Graças e paz, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 15. Vamos ler todo esse capítulo, na verdade. E eu tenho meditado nele há algum tempo. E vamos realmente depender, da ajuda e da graça do Senhor, para que Ele mesmo ministre aos nossos corações o que Ele deseja. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, mais uma vez nós queremos nos expor à Tua Palavra e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Colocamos a Tua Palavra lida nas Tuas mãos, Senhor. Queremos reconhecer que tanto quem fala quanto quem ouve precisam de Ti. Nos ajude no nome do Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, todos aqueles que são contra a Sua vontade nessa manhã. Tudo aquilo, Senhor, que quer nos distrair e nos tirar do foco e da atenção para aquilo que o Senhor nos deseja. Oramos para que o Senhor repreenda as obras do diabo e nos conduza com graça a tocarmos naquilo que é a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo que nós lemos do livro de Lucas, ele é um capítulo extremamente rico e nos fala de algo muito precioso, que é o grande amor do Pai por nós. Nós não podemos ler o capítulo de Lucas, onde nós encontramos 3 histórias, 3 parábolas, e nós não podemos separá-las. Se assim o fizermos, nós não conseguimos compreender o que o Senhor deseja nos falar por meio desse capítulo. E eu gostaria de examinar com os irmãos esse capítulo, porque ele, de forma muito organizada pelo Espírito, tem palavras colocadas exatamente de forma proposital, o contexto histórico, as expressões que temos aqui no capítulo que lemos, todas as citações que o Senhor nos conta aqui por meio desse capítulo, nós precisamos compreender bem exatamente cada contexto aqui, os versículos, e com certeza, à medida em que fizermos isso, nós conseguimos ver o quanto Deus nos amou. Nós conseguimos ver o coração de um pai que está sempre disposto a vir ao encontro daqueles que são seus. E durante muitos anos, você com certeza também já ouviu a parábola do filho pródigo de forma muito isolada. E muitas vezes também nós a usamos, principalmente para aquelas pessoas que se afastaram do Senhor. E aí, de forma isolada, a gente pega a parábola do filho pródigo e ministra para aqueles que estão afastados se voltarem para o Senhor. É óbvio que você tem esse contexto aqui também. Mas
o Senhor deseja, irmãos, por meio dessas 3 histórias, ministrar algo muito mais profundo, muito mais elevado do que apenas o relato do filho pródigo. E logo no início, existem aqui, irmãos, 4 personagens. Os irmãos conseguem identificar quais são elas? Os publicanos, pecadores, fariseus e escribas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele atraía sempre esses tipos de pessoas, publicanos e pecadores. E o que está acontecendo aqui é uma dessas situações, onde publicanos e pecadores, eles estão com o Senhor, se alegrando. Os escribas e os fariseus, eles sempre perseguiam o Senhor, e aqui ele vê o Senhor comendo com os publicanos e os pecadores. E os irmãos sabem que os publicanos, principalmente do ponto de vista dos fariseus, e os pecadores, eles eram pessoas excluídas. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos, né? O nome já diz, eles eram publicanos, eles prestavam serviço público a Roma, e eles cobravam impostos. E os pecadores, eles viviam, né, fora da margem, eles não obedeciam às leis de Deus. E os fariseus aqui, os irmãos sabem, eles eram os zelotes da lei, aqueles que estudavam as escrituras. Os escribas, é importante também falar sobre os escribas, porque aqui nesse atual cenário, os escribas, eles não estão mais como antes. Porque se você ler, quando você lê o livro de Esdras, a Bíblia diz que ele era um escriba versado na lei. Esdras, ele era um escriba que se aplicava para compreender a lei do Senhor e de alguma forma também viver e transmitir ao povo. E essa de fato era a função, né? O legado, podemos dizer assim, daqueles que eram os escribas. Mas à medida que o tempo foi passando, irmãos, os escribas, eles foram, a função deles, que era pegar a lei de Deus e interpretá-la ao povo. O tempo foi passando e eles começaram a criar vários preceitos na lei de Deus. E foram preceitos sobre preceitos. E quando chega na época de Jesus, eles estão querendo cumprir os preceitos de Deus, negando a lei de Deus. Os escribas aqueles já tinham perdido a sua essência, exatamente a sua essência, aquilo para o qual eles tinham que fazer. Tanto que existia um dos preceitos que eles criaram na época, era chamada, se não me engano, acho que a Corban, era uma espécie de coisas que eles criaram, onde se você tem pais que eles já estão numa idade avançada, e esses pais, para que eles não dependessem mais de você, porque a Bíblia diz que eles deveriam honrar, né, pai e mãe, a lei de Deus diz isso. Então eles criaram uma espécie de preceito, onde aqueles filhos poderiam... Tradição, isso, obrigado, Jorge. Eles pegaram e criaram uma tradição, um preceito, onde as pessoas podiam pegar todas as suas posses, depositar elas aos pés dos sacerdotes da época. E então, quando os pais de alguma forma fossem precisar dos filhos, eles então iam dizer: nós não podemos te ajudar, porque as minhas posses estão aos pés dos sacerdotes. Então, eu não posso descumprir isso.
mas era apenas uma tradição. Eles não estavam cumprindo a lei, eles colocaram as tradições acima da lei de Deus. Então, os escribas aqueles estavam exatamente nessa condição. Então, você tem publicanos e pecadores comendo com o Senhor, e você tem os fariseus e os escribas murmurando com o Senhor Jesus, dizendo: Ele é o Mestre, Ele é o Messias, Ele se diz o Salvador. E por que Ele está se misturando com essa gente? Por que Ele está comendo com pecadores? Por que Ele está comendo com esses publicanos? E é nesse contexto, irmãos, é exatamente por causa disso que o Senhor ele vai contar essas 3 histórias. É por causa dessa situação aqui, por causa desse cenário, que o Senhor chega para eles e vai dizer: olha, eu vou contar para vocês 3 histórias. Qual é o homem, qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu? O Senhor falou isso para eles porque eles conheciam muito bem o que é que um pastor fazia pelas ovelhas. Os pastores, eles cuidavam das suas ovelhas a ponto de darem a vida por elas. Os pastores, quando suas ovelhas realmente se perdiam, eles iam em busca, das ovelhas. O pastor tinha muito cuidado com o lobo, para que eles não atacassem as ovelhas. Então existia ali toda uma proteção do pastor em relação às ovelhas. E o Senhor está dizendo: qual que é o pastor que, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? E eles começaram a pensar sobre isso. E aí ele diz que depois que esse pastor encontra essa ovelha, ele, cheio de júbilo, põe ela nos ombros e leva ela de volta, chama os seus vizinhos, os seus amigos, para se alegrar com aquela ovelha que ele havia encontrado. Depois o Senhor conta para eles uma outra história, que é a da dracma perdida, onde a mulher, ela está dentro de sua casa e ela perde a dracma. A dracma era uma moeda na época, inclusive na Grécia até pouco tempo essa moeda ainda tinha validade. Alguns dizem que tinha um valor de um dia de trabalho, mas muito mais que isso, principalmente para as mulheres. Nessa época, essa dracma ela tinha outros valores, tinha valor sentimental, Tem muita coisa ligada aí à história de dote, do pai, do noivo, que ela guardava de alguma forma na sua vestimenta, ou quando estava prometida para casar. Então essa mulher, ela perde, das 10 dracmas, ela perde uma. E nessa história da dracma, o Senhor disse que essa mulher, ela, quando perde essa dracma, o que é que ela faz? No verso 8, ela acende uma candeia. Primeiro ela acende uma candeia e ela varre a casa, e tudo isso ela faz com diligência até encontrá-la. No Oriente Médio, irmãos, as casas não eram como as de hoje, Que tem esses pisos certinho, alinhadinho. A história diz que alguns chão eram de terra mesmo, outros eram de pedras. E principalmente as casas mais pobres, elas não tinham, só tinham apenas portas, não tinham outras aberturas para entrada de luz. E pense essa mulher, ela perdendo essa dracma de um valor sentimental, e ela acende a candeia para poder trazer luz, e ela pega uma vassoura e começa a varrer essa casa
E a Bíblia diz, até encontrá-la. Ela faz isso de forma diligente até encontrar sua dracma que estava perdida. E quando ela encontra, ela também reúne as amigas, as vizinhas e fica muito alegre, fica muito feliz. E ela dá uma festa, porque ela encontrou a dracma que estava perdida. Na terceira história, irmãos, não sei se vocês observaram na leitura, como começa o versículo 11. Os irmãos olhem para a Bíblia, não olhem para mim. Como é que começa o versículo 11? Continuou. Algumas versões diz, e disse. É isso? Continuou ele, ou seja, o Senhor está falando, ele falou da ovelha perdida, ele falou da dracma, ele diz, e continuou. Por causa dessas duas parábolas acima, o Senhor agora ele vai dizer, ou qual é o pai que tendo 2 filhos, um pede a sua herança. Nesse contexto aqui, era algo que acontecia também que, na verdade, essa história que o Senhor conta, era algo que nunca deveria acontecer. Quando um filho, ele tem direito à posse, à herança, é apenas na morte do pai. Mas, nesse contexto aqui, o Senhor está dizendo que o filho mais moço, mais novo, ele diz, pai, eu quero a minha parte da herança. E, com certeza, né, irmãos, no coração desse jovem, seu pai já não estava mais vivo. Se ele pede a parte da herança, mesmo com o pai vivo, é porque ele não tinha mais prazer de estar com o pai. Não tinha mais alegria de estar com o pai, não tinha mais satisfação alguma de estar com o pai. Ele diz, pai, dá-me a parte da minha herança. Isso também no Oriente Médio, isso não acontecia. Era apenas na morte do pai que as heranças então ficavam com os filhos. E o Senhor ele está contando essa situação aqui, porque ele deseja chegar ao coração daqueles fariseus, daqueles escribas, para poder mostrar para eles algo muito importante. Continuando, irmãos, esse filho mais moço, ele pega a sua herança e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. Só que tem, como eu falei, tem detalhes aqui que nós precisamos perceber. Quando o filho pede a herança ao pai, a Bíblia diz assim, veja comigo no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o que é que o pai faz? E ele lhes repartiu os haveres. E ele lhe repartiu os haveres. Quem pediu aqui a herança foi o filho mais novo. Mas o Senhor pega a herança e reparte com os 2. O filho mais novo pede parte da sua herança e o Senhor, e o pai aqui da história, ele reparte os haveres. É como se, vou parafrasear um pouquinho aqui. O pai tem uma terra, na herança eram posses, né, terras. O pai tem lá uma terra de 2.000 hectares. Então o filho mais novo, ele quer a parte da herança dele. O pai pega 1.000 hectares e dá para ele, e pega 1.000 hectares e dá para o outro filho, que não havia pedido, mas o Senhor repartiu os haveres. Esse filho mais novo, então, ele sai, vai para uma terra distante, e lá nessa terra distante, ele começa a gastar absolutamente tudo que ele tinha.
E o tempo foi passando, e ele gastando. E eu queria que os irmãos também, eu queria te chamar a atenção no versículo 14. Diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Não é interessante, irmãos? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Agora esse filho, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais um centavo no seu bolso. Ele gastou absolutamente tudo que ele tinha. E no país onde ele estava, veio uma grande fome. Então ele se agregou, um dos cidadãos daquela terra. E aquele cidadão chegou e pediu para ele, e mandou para ele guardar, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele falou: olha, eu tenho um campo ali, tem uns porquinhos lá, você pode ficar lá cuidando dos porcos. Essa foi a condição desse filho, nessa terra distante, sem ter absolutamente mais nada nas suas mãos. E nessa condição, a condição dele era tão deplorável, que o texto diz que ele desejou comer das alfarrobas dos porcos. E o que é que diz aí na sua Bíblia? Mas ninguém lhes dava nada. Nem isso, nem comida de porcos ele teve direito. E todos nós, quando nos distanciamos do Senhor, todos aqueles que querem encontrar prazeres momentâneos no mundo, você nunca vai encontrar alimento no mundo. Nunca, irmãos. Outro detalhe importante que podemos perceber aqui é que comida de porco não é para filho. Por mais que ele desejasse se alimentar daquilo, aquilo foi negado a ele, porque ele era um estranho em uma terra estranha. E o texto diz que ele, caindo em si, ele então faz um discurso, Ele: poxa, olha a minha condição aqui. Lá na casa de meu pai, os trabalhadores têm comida, bebida. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, eu vou pedir que ele me aceite, pelo menos como um trabalhador. Ele prepara o seu discurso e resolve voltar para a casa do pai. E nessa parábola, irmãos, tem duas palavras, que uma delas é quando o filho pega a sua herança e sai. A Bíblia diz assim: e ele foi para uma terra distante, longe. Algumas versões diz longe. Ele foi para uma terra longe. Quando ele reconhece a sua condição e resolve voltar para a casa do pai, que ele cria aquele discurso, no versículo 18, ele então se levanta, volta para a casa do pai. Só que no meio do caminho, se você for observar aí o versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele foi para uma terra longe, e quando ele vinha de longe, o seu pai ainda o avistou. Por mais que esse filho tenha se distanciado do pai, o pai nunca tirou os olhos dele. Nunca.
quando ele ainda estava longe, o texto diz que o seu pai o avistou. Ele ainda muito longe, o seu pai o avistou. E aí ele vem até o pai, e aquele discurso que ele havia ensaiado lá, talvez olhando para os porquinhos, né? Ele então começa a falar para o seu pai: olha, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, quando ele está no meio do discurso, irmãos, principalmente quando ele diz, já não sou digno de ser chamado seu filho, o que é que o pai faz? O pai o interrompe e, um pouquinho antes, a Bíblia diz que o pai vai correndo ao seu encontro, e o texto original diz, e o encheu de beijos. Pense o constrangimento que não deve ter sido para aquele filho sujo, sem nada nas mãos, com aquele discurso pronto, diante do pai, que está abraçando e beijando. Imagine o quanto desconfortável ele não deve ter ficado. Talvez ele não esboçou nenhuma reação, de tamanho foi o constrangimento, porque ele não esperava aquela atitude do seu pai. Ele não esperava que o pai o recebesse daquela forma. Então ele começa a falar o seu discurso, e quando ele diz, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai o interrompe e diz, olha, traz ali o anel, coloca no seu dedo, traz umas vestes novas para ele, e traz uma sandália para os seus pés, e mata lá o novilho, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Eu não quero entrar aqui, irmãos, nesses três, o que significa o anel, a sandália e as vestes. Eu penso que os irmãos sabem, não quero chamar atenção a isso. Mas a atitude do pai é uma atitude de ministração, de amor ao coração do filho. E quando o pai ele faz isso, é importante também que ele diz, olha, mata o novilho. Também no Oriente Médio era costume a família separar um novilho. E esse novilho ele era bem cuidado, bem alimentado, e ele seria usado uma única vez para uma situação de extrema importância na família. Era uma decisão que o pai tomava em algo extremamente importante, era uma alegria indizível, era algo de muito valor, de muito significado, para ele então usar aquele novilho. E é exatamente isso que o pai faz aqui. Ele toma o novilho, mata o novilho e dá então essa grande festa. Ele também reúne os amigos, vizinhos, e dá essa grande festa. E aqui, irmãos, surge um outro personagem. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã. Aqui agora você tem o outro irmão, que quando o pai lhe repartiu os haveres, ele não dá uma palavra sequer. Você não tem nenhuma expressão aqui do filho mais velho, você não tem nenhum falar do filho mais velho. Mas quando ele volta do seu campo, do seu trabalho, ele se aproxima da casa e vê aquela festa acontecendo, ele chama um dos criados e diz, o que é isso? O que é que está acontecendo? O servo lá conta, o que o filho, o irmão dele havia voltado e o seu pai resolveu dar aquela festa. E a Bíblia diz que ele se indignou. Na palavra de Deus existe a lei da primeira menção, quando aparece a palavra pela primeira vez. E em Mateus, o Senhor usa essa palavra pela primeira vez quando ele diz assim, qualquer que se indignar contra seu irmão.
E ela vai aparecer a segunda vez aqui nesse contexto. E foi exatamente isso que o filho fez. O mais velho, ele se indignou contra seu irmão. E ele não quis entrar. Seu pai sai da festa e o texto diz, e ele tenta reconciliá-lo. Ele tenta de alguma forma fazer com que esse filho mais velho entre na casa para poder se alegrar juntos ali. Então aqui, irmãos, nós temos também o filho mais velho, que a condição dele é muito pior do que o filho mais novo. E por que eu estou falando isso? Porque por filho mais novo tinha um morto dentro da casa, que era o seu pai. Para o filho mais velho tinham 2 mortos dentro da casa, que era o seu pai e o seu irmão. Porque quando seu irmão resolve sair, ele não se preocupa, ele não fala absolutamente nada, ele não tenta convencer o seu irmão, ele simplesmente se omite. E quando o filho retorna, ele fica indignado e ele diz: como é que o senhor vai fazer isso? Ele gastou com as meretrizes todo o valor e agora retorna. Aqui mostra um filho com o coração cheio de orgulho, cheio de razões. Por que ele está cheio de razões? Porque ele diz: olha, pai, eu estou aqui te servindo há tantos anos. O senhor nunca sequer matou um cabrito para mim. E aí chega esse teu filho, porque para ele não era mais irmão. Para ele já estava morto há muito tempo. Não tinha mais relacionamento com seu irmão. Ele diz: chega teu filho e o senhor faz um negócio desse. Gastou ainda tudo que ele tinha e agora, se ele retorna o que sobrou, ele agora volta a ter parte da herança. Então, de alguma forma, está pegando o que também é do filho mais velho. Então, ele está cheio de indignações dentro de si. Ele não se conforma com aquilo. E o Senhor diz para ele: verso 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Se da mesma maneira em que aquele filho mais novo, ele não reconhecia mais o pai, esse filho mais velho aqui, ele também não reconhece mais o pai. Ele havia perdido seu amor e a visão que ele tinha do pai. Ele questiona o pai de um cabrito que o pai nunca deu para ele. E o pai olha para ele e diz: tudo que é meu é seu. Você está me falando disso, mas isso é seu, esse cabrito é seu. Você tinha dentro daquela casa um filho rico que vivia em extrema pobreza, na mesma forma que o outro irmão também entrou. Você tem aqui um filho que tem um pai rico, mas ele não consegue desfrutar das riquezas do seu pai. E esse irmão mais velho, ele também desonrou seu pai, porque ele se recusa a entrar na casa. Ele desobedece o seu pai. Ele não consegue se alegrar com o pai por causa do seu irmão. E termina o versículo 32, irmãos, dizendo: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava perdido e foi achado. Como eu disse, o Senhor contou, irmãos, essas duas parábolas e intercalou ela com a história do filho pródigo.
Porque na primeira, no que toca a ovelha está dentro e ela sai. E o pastor vai ao encontro dela. Aqui, na dracma, a dracma ela estava dentro de casa, ela foi perdida dentro de casa. O filho mais novo, na figura da ovelha perdida, e a dracma na figura do filho mais novo. Ambos, mas o filho mais velho, ambos estavam perdidos. Ambos tinham perdido sua comunhão com Deus, ambos tinham perdido sua visão, ambos tinham perdido sua contemplação de quem era seu pai. Ambos estavam perdidos. E o detalhe, irmãos, e precisamos que o Senhor nos ajude, é que na dracma perdida, a mulher, para que ela encontrasse a dracma, ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura com diligência. E meditando sobre esse capítulo, quantos de nós, e eu me incluo, quantos de nós temos bem definido a figura desse filho mais velho? Nós estamos dentro da casa, mas também estamos perdidos. Nós estamos dentro da casa, mas não temos mais uma visão clara de quem é o nosso Pai. Não temos mais uma compreensão clara do seu amor. Nós somos filhos dentro da casa que não nos permitimos desfrutar das riquezas do nosso Pai de amor. Nós somos filhos dentro da casa que não há nenhuma importância com os nossos irmãos. Nós somos filhos dentro da casa que, se seu irmão está se perdendo, está buscando caminhos que vai trazer prejuízo, você contempla tudo aquilo, mas não há nenhuma reação dentro de você em prol daquele seu irmão. Essa, irmãos, também é a condição. E para que essa dracma fosse encontrada, a mulher acendeu uma candeia. E isso fala muito aos nossos corações, porque a luz, a candeia, ela produz luz, e a luz fala da palavra de Deus. Para os perdidos que estão na casa, como é de extrema importância de que o ministério da palavra seja restaurado. Como é de extrema importância que a luz possa iluminar, a luz possa invadir aqueles lugares mais escuros do nosso ser. Como nós precisamos que a candeia seja acesa. E quando você acende a candeia, quando você se expõe às Escrituras, ela vai revelar a sujeira. Ela vai revelar as sujeiras que estão lá nos porões da nossa alma. E nós precisamos da obra do Espírito Santo para poder varrer tudo isso que há em nós. Nós precisamos do trabalhar do Espírito naqueles lugares onde ninguém pode tocar. Mas à medida em que a luz de Deus vai entrando e vai nos mostrando aonde tem sujeira, e nós vamos varrendo a casa de forma diligente, o resultado, irmãos, é encontrar o que foi perdido. Quantos de nós, embora servindo o Senhor, embora reunindo, mas a unção já foi perdida,
o vigor já foi perdido, o amor pelo Senhor já foi perdido. E nós precisamos da luz, nós precisamos da obra do Espírito Santo, para que tudo aquilo que foi perdido dentro da casa seja restaurado, seja resgatado e possamos nos voltar para o Senhor. Nesse contexto aqui ainda, irmãos, a 2 Pedro 1,19, se algum irmão tiver a versão King James, que eu acho que ela é mais clara, e puder ler, 2 Pedro 1,19. Sendo assim, vamos ainda mais concreto na palavra dos profetas, e fazeis muito bem prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todos os dias se iluminem e a estrela da alma nasça em vossos corações. Amém. É isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. E nós precisamos orar. Precisamos orar pela palavra profética. Nós precisamos orar pelo ministério da palavra. Nós precisamos orar e de forma muito diligente, irmãos. Porque a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha onde tem trevas. E ela vai produzir um resultado. Ela vai, de alguma forma, nos levar a ver a luz, a estrela da alva. E sabemos que a estrela da alva é o nosso bendito Senhor Jesus. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos da obra do Espírito Santo para que possamos ver o Senhor. E nesse contexto aqui, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, ambos perderam a visão de amor do seu pai. Ambos perderam. E existem alguns textos nas Escrituras que eles são muito específicos no que toca a nossa compreensão pela contemplação do Senhor. Nós não vamos ler porque não dá tempo, mas eu gostaria que os irmãos depois meditassem, por favor, irmãos, guarde esses dois salmos. Os Salmos 80 e o Salmo 139, se não me engano. O Salmo 80, por exemplo, ele tem pelo menos 2 ou 3 citações do salmista. E ele diz assim: Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim, e dessa forma nós não nos apartaremos de ti. Essa é a oração do salmista no Salmo 80. Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim, e dessa forma nós não nos afastaremos de ti. No Salmo 139, há uma contemplação de quem o Senhor é, daquele Senhor que está guardando o salmista por detrás, por diante, daquele Senhor que está em todos os lugares. O salmista ele tem essa contemplação do Senhor, e aí no finalzinho, depois de toda esse entendimento que ele tem do Senhor, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É por causa da contemplação que ele tem de quem o Senhor é e de quem esse Senhor significa para ele, é que ele pode humildemente chegar diante do Senhor e dizer: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E ainda tem Isaías capítulo 6, é conhecido esse, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E aí ele começa a descrever
a beleza do que ele tinha visto. Ele fala da glória do Senhor que cobria aquele templo, e a glória do Senhor ia descendo, e tinha anjos, tinha querubins ali. Isaías então ele tem essa contemplação do Senhor, da sua glória, da sua beleza. E esse texto ele é o mesmo que está lá em Apocalipse capítulo 8, capítulo 14, acho que a partir do verso 8, onde você tem, né, aquele mesmo quadro ali, onde você tem anjos que estão prostrados e adorando aquele que está diante do trono. E eles estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías ele tem essa visão clara do Senhor assentado no seu trono. E no versículo 3, se eu não me engano, desse capítulo 6, ele diz assim: ai de mim, ai de mim. E como nós precisamos, irmãos, orar sobre isso, para que a nossa visão do Senhor ela seja restaurada. Nós precisamos orar para que a nossa contemplação da pessoa e da obra do Senhor elas sejam restauradas em nossas vidas. É apenas dessa forma que nós nos curvaremos a Ele. É apenas dessa forma que nós nos renderemos a Ele. E nós podemos, irmãos, passar tantos anos servindo, reunindo, louvando, e ainda assim não termos uma contemplação do nosso Pai de amor. E ainda assim nós não temos uma contemplação de quem é o nosso bendito Senhor Jesus. E voltando ainda para o texto, quando você agora sai do capítulo 15 e você tem uma visão macro, quando você olha para esse capítulo, fora essas três histórias, você tem os escribas e fariseus vendo o Senhor Jesus comendo com publicanos e pecadores. E qual que é o quadro que você consegue pintar na sua mente? É que aqui você tem mais um irmão mais velho. E esse irmão mais velho é o nosso Senhor Jesus. Tão diferente do irmão mais velho da parábola. Você tem o nosso Senhor Jesus que está se alegrando com os publicanos, está se alegrando com os pecadores. E por que ele está fazendo isso? Porque a sua visão do pai é diferente da visão do filho que ele conta na parábola. O filho da parábola achava que não tinha sequer um cabrito. E o nosso Senhor Jesus, no livro de João, ele diz: tudo que o Pai tem é meu. Esse irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, a sua visão do Pai, ela está muito acertada. Esse irmão mais velho, ele está em perfeita comunhão com seu Pai. E esse irmão mais velho, ele agora pode se alegrar com os pecadores. Ele agora pode comer com aqueles publicanos. Ele agora pode dar aquilo que havia sido perdido. Ele agora pode se aproximar daqueles que estavam perdidos e foi achado. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude e abra nossos olhos espirituais. Porque o que o Senhor deseja mostrar aqui para esses grupo de fariseus e escribas é uma ministração de amor do Pai para com seus filhos. Não importa se o filho foi para muito longe, ou não importa se ele está perdido dentro da casa. O Pai, ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que deseja ministrar amor aos seus filhos. E perceba que a casa, irmãos, é importante também colocar isso. A casa, ela permaneceu em ordem, porque os servos continuaram servindo. A fartura na casa continuou.
O problema estava nas duas personagens, no filho mais velho e no filho mais novo. E às vezes nós estamos sempre querendo culpar aonde nós estamos, nós queremos pôr a culpa no outro, mas tudo isso nós faremos porque a nossa visão a respeito do Pai de amor, ela não está adequada. E precisamos que o Senhor tire as escamas de nossos olhos, para que possamos compreender, irmão, que o Pai nos ama, para que possamos compreender que o Pai não apenas nos ama, Ele está conosco. Ele deseja que desfrutemos de tudo que Ele tem. Ele diz: olha, tudo que eu tenho, tudo que é meu, é seu. Você pode desfrutar de tudo isso. E quantas vezes nós criamos diversos questionamentos no nosso interior. Nós queremos e entramos por tantas situações, e os nossos corações, embora estejamos na casa, servindo, mas nosso coração está distante do Senhor. Nossos corações estão distante de Deus, distante da sua pessoa. E esse Pai de amor, e esse irmão mais velho, que está entre nós, Ele deseja nos levar ao Pai. Ele deseja pegar a nossa visão, que está inadequada, e colocá-la no ponto certo. E é dessa forma, irmãos, que nós seremos então restaurados e poderemos desfrutar das alegrias do Pai. É dessa forma que nós poderemos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. E eu já vou encerrar falando algo que tem alguns anos, mas isso me preocupou, eu não esqueci. Tendo comunhão com o irmão uma vez, estávamos conversando um determinado assunto, e durante a nossa conversa, ele se emocionou, isso tem alguns anos, e ele chegou para mim e falou: olha, Jailson, eu estou entre os irmãos há tanto tempo, mas eu não consigo me abrir com ninguém. Eu não consigo ter comunhão com ninguém. Eu estou aqui, mas parece que eu não estou. Ele me falou, em outras palavras, que ele estava perdido no meio de uma multidão de irmãos. Eu fiquei pensando sobre aquilo, irmãos, porque às vezes nós colocamos isso apenas para aqueles que são mais jovens, né? Logo a gente pensa assim: isso é coisa de jovem. Mas quantos de nós, irmãos, precisamos de forma sincera diante do Senhor reconhecer que às vezes nós estamos perdidos dentro de casa. Às vezes nós temos irmãos, mas nós não contamos com eles. Não que o problema seja o irmão, é importante falar isso, mas o problema está em você mesmo, você que se tranca, você que não se permite se abrir à comunhão. E os anos vão passando e você continua ali, mas você não consegue desfrutar mais do Senhor, você não consegue desfrutar mais das riquezas de Cristo, mas você está ali. Que o Senhor, pela sua palavra, irmão, quebre todas essas durezas de nossos corações. Que o Senhor, pela sua palavra, destrua esses sofismas mentais que existem tantos de nós, para que haja verdadeira comunhão, para que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, para que aqueles
que estão com seus corações fechados, eles possam receber luz da parte do Senhor e possam então haver alegria e regozijo. E às vezes, quando nós estamos diante de situações como essa, nós podemos às vezes falar muita coisa. Nós podemos às vezes ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e parece que as palavras elas não penetram. Por quê, irmãos? Porque a nossa visão ela está embaçada. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús, que o irmão citou aqui? Eles ouviram a palavra, seus corações arderam, e o próprio Jesus estava com eles, mas eles estavam como que impedidos de ver o Senhor. Eles não conseguiram ver o Senhor. Essa às vezes é a condição de tantos de nós, principalmente aqueles irmãos que são mais velhos, porque eles conhecem as Escrituras, eles conhecem a palavra. É difícil você ter comunhão com irmãos que às vezes estão caminhando há muitos anos, porque você vai citar um texto, ele conhece, vai citar outro, ele conhece, você vai falar uma situação, ele já sabe a interpretação daquilo. Parece que fica impenetrável. Por quê? Porque não tem uma visão clara do Pai. Precisamos que o Senhor jorre luz nas nossas trevas. E à medida em que nós conseguimos contemplar o Senhor, esse Pai de amor, à medida que nós conseguimos contemplar sua beleza, sua pessoa, irmãos, aí nós podemos dizer como Isaías: ai de mim. Aí nós podemos dizer como salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos. Nós não podemos fazer essas orações de boca para fora, irmãos. É necessário termos uma experiência clara da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. É necessário compreender que esse Pai é um Pai que nos ama com amor eterno. E esse amor ele é tão seguro, irmãos. Esse amor ele é tão firme. Esse amor é tão sólido, que ele é absolutamente independente da minha e da sua condição. Independente da condição do filho mais velho, independente da condição do filho mais novo, o Pai ele demonstrou o mesmo amor para ambos. O Pai sempre esteve disposto para ambos. O Pai sempre esteve à disposição para se revelar para ambos. E que o Senhor nos ajude para que a nossa visão desse Pai de amor ela fique bem acertada em nossos corações. O nosso bendito Senhor Jesus, ele deseja se alegrar conosco. Nosso bendito Senhor Jesus é aquele, capítulo 18, verso 10, é aquele que veio buscar e salvar aquele que estava perdido. À medida em que nós nos aproximamos do Senhor, os perdidos eles são encontrados. E aí pode haver alegria, pode haver regozijo, pode haver banquete. Que o Senhor abra nossos olhos, irmãos. Que tudo aquilo que foi perdido possa ser encontrado pela luz do Senhor, pela obra do Espírito Santo, pela diligência. Que o Senhor ele venha ao nosso encontro. Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu coração de amor e de bondade para conosco. Tu és um Deus que não desiste de nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro.
Encontre todos aqueles que estão perdidos em si mesmo, todos aqueles que estão afastados de Ti e já não conseguem contemplar mais a Tua pessoa. Senhor, pelo Teu Santo Espírito, tenha misericórdia de nós e abre nossos olhos, Senhor. Nos conduza à Tua presença, nos ajuda a Te contemplar, nos ajuda para que o Teu rosto venha resplandecer sobre nós, e então nós não nos afastaremos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por Sua palavra. Quando nós lemos essa parábola, os subtítulos, né, que é colocado, não é parte das Escrituras, né? Versículo 11, você vai ver aí o que é que está escrito: a parábola do filho pródigo, não é isso? Esses subtítulos que ocorrem nas Escrituras não é parte da Bíblia, ficou colocado para ajudar o nosso entendimento. Então, acho que a partir de agora a gente poderia pensar em outro subtítulo aí, né? A parábola dos 2 filhos perdidos. E interessante que é o Senhor Jesus quem está contando essa parábola. Aquele que conhece o Pai, aquele que sabe o coração do seu Pai. Como Jailson muito claro colocou para a gente, é aquele Pai que demonstra o amor para aquele que está próximo e aquele que está distante, o mesmo amor. Independente do que os filhos tenham feito, o amor do Pai continua a derramar pelos seus filhos. Graças ao Senhor, pelo Deus que nós temos, né? É que independente da circunstância que eu e você possamos nos metermos, Ele continua sendo o mesmo. O amor dele para comigo e com você não muda, né? Graças a Deus por esse Pai de amor.